Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Termina o radar, né? A gente que está aqui no estúdio para de ver o rapaz, o apresentador do radar, aquele que dança o tempo todo, sem parar, né? Mas ele entra no ritmo das coisas ali. Então termina a boa música do radar e a gente começa a falar aqui de direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito do comércio. São os assuntos que nós tratamos aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, depois do radar, como eu disse, até às 7 horas da noite. Tá bem? Então vocês fiquem sempre ligados com a gente, porque você sabe que a partir daí nós teremos sempre o consumidor tratando de um desses assuntos. Sempre com um convidado aqui que vai responder as perguntas, que por sinal podem chegar para a gente através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, através do nosso telefone fixo, que é o 32 30 15 30, ou então através do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar um WhatsApp através do nosso celular, fazendo uma pergunta, para o número 985-946-773, 985-946-773, prefixo 51, que é o prefixo aqui de Porto Alegre, vocês sabem, né? Eu estou olhando aqui porque o telefone já começa a dar mostras de que as coisas já começam a chegar. Então, eu gostaria, nesse exato momento, de dizer que hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Vamos falar bastante sobre a reforma da Previdência. Logo, logo eu vou dizer o nome do convidado de hoje. Mas eu quero dizer também que logo depois do Consumidor em Pauta, a TVE começa a cobertura da Feira do Livro direto lá da Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Então não percam, fiquem ligados aí conosco, porque logo depois do programa começa a transmissão lá da Feira do Livro, tá bem? Quero mandar um grande abraço também para Karina Alves, Daniel Kovalk, Jorge Luiz e Cássia Sanabria, que são telespectadores que nos assistem através do YouTube também. Então, todos os dias o programa Consumidor em Pauta está no YouTube para que vocês tenham a oportunidade de assistir. Falei em reforma previdenciária e fiquei devendo para vocês o nome do convidado. É o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Estamos aí com... bastante trabalho, a reforma complicando um pouco, mas sei que o senhor tem um abraço para mandar antes aí, quem sabe? Ah, sim. Eu quero mandar um abraço muito especial para uma pequena telespectadora e para o pai dela, que sempre que possível nos acompanham, a Lara e o Tiago, meu grande amigo Tiago e a sua filha Lara. Então, um abraço para vocês, um beijinho para a Lara, tá bem? E nos acompanhem agora. A reforma. É a reforma da Previdência. Essa tem nos dado trabalho. Tem dado trabalho? Tem nos dado muito trabalho. Bom trabalho? Porque às vezes trabalhar bastante é bom porque se ganha mais, mas... Eu queria dizer que eu preferia não estar dando explicações a respeito desta reforma da Previdência. Bom, aí já entramos no outro assunto. Eu tenho, e isso é do conhecimento dos nossos telespectadores, eu tenho algumas resistências contra parte desta reforma da Previdência. Nunca disse, e não o direi, que nós não precisávamos de uma reforma da Previdência. Sim, precisávamos de uma reforma pontual. Nós precisávamos estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. O que me preocupa um pouco foi a dose desta reforma da Previdência, né? Essa reforma, e aí já entramos em algumas novidades, né? A reforma da Previdência, ela estabelece, para quem está entrando agora no sistema, uma idade mínima de 65 anos para o homem e uma idade mínima de 62 anos para as mulheres. E um tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos para ambos, né? Acaba a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição e nós passamos a contar, a partir de agora, somente com a aposentadoria por idade. Isso para quem ingressa no sistema agora. Para quem já está no sistema, né,
Para quem já está contribuindo, nós temos aí várias regras de transição que as pessoas poderão utilizar conforme a sua conveniência. Em alguns casos, a regra número 1 é melhor que a regra número 2, a regra número 3. Nós temos várias regras de transição, mas aí tem que se analisar caso a caso. E ao longo dos próximos programas, né, a nossa intenção é esmiuçarmos cada uma dessas regras para que o nosso telespectador possa ter noção do que realmente está acontecendo. E eu já tenho aqui uma pergunta, doutor Gustavo, que eu vou lhe fazer, porque ela já entra mais ou menos dentro disso que o senhor acaba de falar aqui. É do Sérgio Lé de Viamão, ele mandou uma pergunta por telefone. Ele disse assim: me aposentei em 1997 pela especial, com 25 anos trabalhados. Continuei trabalhando no mesmo serviço. Hoje estou com 69 anos e 47 anos de contribuição no total. Como o valor da minha aposentadoria está defasada, pergunto se não posso solicitar aposentadoria por idade. Isso está enquadrado na nova lei ou não? Não. Seu Sérgio, a minha opinião é de que o senhor poderia sim encaminhar um novo pedido de aposentadoria por idade agora, inclusive desprezando todo aquele tempo de contribuição que foi usado na primeira aposentadoria. No entanto, como o que eu penso não é o que vale, né? Eu tenho que lhe responder que não é possível. Hoje no Brasil, vale a seguinte regra, para ser bem objetivo. Tempo posterior à primeira aposentadoria ou à aposentadoria não pode ser computado para revisar esse benefício concedido e nem tampouco para buscar uma nova aposentadoria. O STF considerou que isso seria uma forma de desaposentação e isso não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Então, o entendimento que nós temos valendo hoje é: tempo posterior à aposentadoria não pode ser utilizado nem para a concessão de um novo benefício e nem para revisar a aposentadoria já concedida. Eu tenho uma matéria aqui, doutor Luiz Gustavo, que eu li no jornal, peguei no jornal, imprimi, e não sei se ela tem alguma defasagem aqui, mas eu pergunto para o senhor, porque exatamente para esclarecer o nosso telespectador. Fala em regra geral e diz assim: a regra geral é aplicada para os trabalhadores da iniciativa privada, levando em consideração 2 pontos. Homens, que a idade mínima para homens é 65 anos e o tempo de contribuição de 20 anos, está certo isso? Sim, está certo. Para quem está entrando, essa é a regra geral, para quem está entrando no sistema agora. O homem se aposenta com 20 anos de contribuição e 65 de idade e a mulher se aposenta com 62 e 15 anos de contribuição. Há essa diferença entre homens e mulheres na regra geral. Mas para quem já está no sistema é um pouquinho diferente. Tá, lhe pergunto também o seguinte, doutor Gustavo, nós sempre temos muita pergunta aqui de gente que trabalhou na área rural, pegou lá recibinho, essas coisas todas, a família que trabalhava, trabalhador rural, pescador artesanal e garimpeiro. Como é que fica? Não muda nada, muda nada para eles. O trabalhador rural continua se aposentando, o homem aos 60 anos de idade e a mulher aos 55, e é necessário comprovar que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos antes de implementar a idade. Então, para os trabalhadores rurais, não muda nada, continuam se aposentando aos 60 e aos 55 anos de idade e podem receber um salário mínimo por mês. Então, o senhor já está respondendo a pergunta aqui também no começo da resposta, ao Jorge Luiz, que mora no bairro Cristal, aqui em Porto Alegre. Ele diz que tem 53 anos, 35 anos de contribuição, contribuiu pelo teto. Quantos anos mais devo trabalhar para poder me aposentar pelo teto também? Bem, aí a resposta é um pouquinho mais complexa. Então, por favor. Veja, hoje o senhor já tem 35 anos de contribuição e já tem direito adquirido a uma aposentadoria com um fator previdenciário. Esse direito que o senhor já adquiriu agora, antes da reforma da Previdência, ele não vai ser atingido pela reforma. Esse direito se mantém. O senhor sempre poderá continuar se aposentando com o fator previdenciário desde que queira. Para que o senhor fuja do fator previdenciário e tenha uma aposentadoria de 100% da média, o senhor precisaria hoje, entre a idade e o tempo de contribuição, somar 96 pontos.
Hoje, o somatório da sua idade e do seu tempo de contribuição não fazem ainda com que o senhor chegue a esses 96 pontos. Então, se o senhor quiser uma aposentadoria integral, o senhor terá que se adaptar às novas regras da Previdência. Claro que eu precisaria olhar com mais atenção cada uma das regras, mas eu diria que a regra mais favorável para o senhor é uma regra que estabelece a possibilidade de uma aposentadoria aos 60 anos de idade, e aí o senhor pode se aposentar com 100% da média. Mas veja, isso não garante aposentadoria no teto da Previdência. É muito difícil que algum segurado se aposente ganhando o teto da Previdência, hoje em torno de 5.800, porque o cálculo da aposentadoria, ele não leva em conta a última contribuição, não. O cálculo da aposentadoria é feito com base numa média que vem desde 1994 até o momento da aposentadoria. Então é muito difícil que alguém nesse período todo tenha contribuído sempre no teto. Então, quando a gente fala em aposentadoria de 100%, a gente não fala aposentadoria no teto, a gente está se referindo a uma aposentadoria de 100% da média. Se o senhor quiser fazer um estudo para ver quando o senhor consegue atingir o teto, bom, aí é cálculo matemático, aí tem que se projetar para o futuro, para saber quanto tempo ainda o senhor deveria contribuir no teto para conseguir uma aposentadoria que fosse muito próxima do teto, mas aí pelas regras novas da Previdência. Eu me atrevo a dizer, apenas com os dados que o senhor nos passou, que a melhor regra de transição é aquela que estabelece 60 anos de idade para o homem. É uma das regras de transição da reforma da Previdência. Aí faltam 7 anos para ele vai ter 42 anos de contribuição, e 60 anos. E vai poder se aposentar com 100% da média. Essa é uma das regras. É uma das regras. Doutor Gustavo, fala aqui também o seguinte, professores da educação básica, como é que fica a situação deles? Os professores da educação básica poderão se aposentar aos 60 anos de idade, o homem, com 25 anos de magistério, atividade de magistério, e a mulher aos 57 anos de idade, essa vai ser a idade mínima, e 25 anos de magistério. Para os professores, também há regras de transição. Nós temos 2 ou 3 regras que se encaixam para os professores que já estão no sistema. Mas aí, para tratar de regras de transição, é necessário verificar o interesse de cada um dos segurados, porque como eu acabei de falar, as regras de transição, elas serão aplicadas conforme o caso. Nós temos aí 4 ou 5 regras, mas elas terão que ser vistas no caso concreto daquele segurado, porque para alguns segurados, inclusive professores, será mais vantagem se aposentar por uma regra da aposentadoria comum, digamos assim, por tempo de contribuição, do que se valer de uma regra de transição dos professores. Mas como regra geral, os professores poderão se aposentar pela regra geral aos 60 anos o homem e aos 57 anos a mulher, com 25 anos de magistério. Com relação ao valor da aposentadoria, mudou alguma coisa, doutor Sim, Gustavo? o valor da aposentadoria muda. Hoje, as aposentadorias, como eu acabei de referir, elas são calculadas com base numa média contributiva, de 94 até hoje. Mas hoje, pela lei atual, as 20% menores contribuições pagas ao longo desse período de 94 para cá, elas são desprezadas do cálculo. Com a reforma da Previdência, nós não vamos mais poder desprezar como regra essas 20% menores contribuições, o que vai fazer naturalmente com que a média caia. Então nós teremos já no cálculo da apuração da média uma diminuição. Mas não é só isso. A aposentadoria a partir de agora, ela será da seguinte forma, na aposentadoria por idade, por exemplo, o homem poderá continuar se aposentando aos 65 anos de idade e 15 de contribuição. Para quem já está no sistema, continuará a exigência de apenas 15 anos. A regra geral é 20, mas para quem já está no sistema, no caso do homem, pode se aposentar aos 15 anos de contribuição. Só que o cálculo da aposentadoria será da seguinte forma: 60% da média, que já está achatada, porque não tira mais as 20% menores, e mais 2% a cada ano de contribuição, que no caso do homem ultrapassa os 20 anos. Então vejam, um homem que pode se aposentar com 65 anos de idade, se ele tiver apenas 15 anos de contribuição, ele receberá apenas 60% da média.
Pela lei atual, ele receberia 85% da média. Então, com a reforma da Previdência, já se perde na apuração da média e vai também se perder no coeficiente de cálculo, né? Então, nós teremos, a partir de agora, a partir da reforma da Previdência, aposentadorias com valor reduzido. A pessoa pode até chegar a 100% da média, não tem problema, mas aí precisará contribuir por mais tempo. E como eu falei agora há pouco, isso depende de caso a caso. Cada um dos casos terá que ser analisado conforme as regras de transição. O senhor Nelson, aqui de Canoas, doutor Gustavo, ele pergunta o seguinte: a aposentadoria especial, essa pergunta foi feita antes eu acho que já aprovada a reforma, vai ser definida ainda, aposentadoria especial. Quais serão as pessoas que poderão usufruir da nova Previdência? Quem trabalha no polo petroquímico, com produtos químicos, terá direito? Olha, a bem da verdade, a aposentadoria especial, ela praticamente foi dizimada com a reforma da Previdência. Não é que ela não exista mais, mas para atingir os requisitos para uma aposentadoria especial ficou tão difícil que as pessoas muito provavelmente vão se aposentar antes com base numa das outras regras que nós teremos. Por exemplo, quem trabalha no polo petroquímico, em tese, poderá ter ainda o tempo trabalhado depois da reforma reconhecido como tempo especial. Mas a reforma, ela estabelece o seguinte: que a pessoa tem que ter, no mínimo 20, para quem trabalha naquelas atividades que exigem 25 anos de trabalho especial, terá que ter no mínimo 25 anos de trabalho especial, mas uma idade tal que a deixe com uma pontuação equivalente a 86 pontos. Então, veja, se o cidadão trabalhou 25 anos exposto a agentes nocivos, ele só poderá se aposentar quando tiver 61 de idade. Porque só quando ele atingir 61 anos de idade é que ele, somando a idade ao tempo de contribuição, atinge a pontuação necessária para a aposentadoria. De modo que a pessoa vai atingir os requisitos para uma outra aposentadoria antes de atingir o direito à aposentadoria especial. Por isso que, ao longo dos programas, né, eu vinha insistindo que a aposentadoria especial, para mim, é uma das aposentadorias que foi mais atingida pela reforma da Previdência. No meu modesto ponto de vista, idade mínima não combina com a aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela é devida para aquele trabalhador porque ele trabalha expondo a sua saúde, ele coloca em xeque a sua própria saúde, ele está dando a sua saúde, ou está comprometendo a sua saúde por trabalhar exposto a agentes nocivos. Então não é crível que se exija uma idade mínima. Mas isso é passado. A reforma já foi aprovada, nós teremos uma lei complementar regulando alguns pontos da aposentadoria especial, mas no meu ponto de vista, a aposentadoria especial agora ela perde sentido, ela praticamente deixa de existir. Antes de lhe perguntar algo que eu sei que já foi anexado, já foi decidido pela reforma. Tem uma pergunta aqui do Sérgio, aqui de Porto Alegre. Ele pergunta se esse serviço militar, 11 meses e 20 dias, contam para aposentadoria. Adicional noturno também? Tempo de serviço militar conta para aposentadoria. É tempo de serviço comum, mas conta. Se prestou serviço militar durante 11 meses, vai contar como 11 meses. Muitas pessoas pensam que conta em dobro. Não conta em dobro. Tempo de serviço militar conta normalmente. Se trabalhou prestou serviço militar durante 11 meses, apenas 11 meses é que vão contar para a aposentadoria. E ele pergunta também se adicional noturno também consta. Qualquer adicional, insalubridade, adicional noturno, na aposentadoria vai entrar no cálculo do valor. Mas não é porque trabalha à noite que esse dia trabalhado, esse dia de trabalho, né, em que houve a prestação de serviço à noite, ele não conta de uma forma diferente para a aposentadoria. É apenas um dia de trabalho. O adicional noturno vai interferir no cálculo do valor da aposentadoria. Doutor Luiz Gustavo, gostaria que o senhor falasse de um assunto aqui que eu acho extremamente importante, porque tem muita gente que depende dele. A questão da pensão por morte. Pensão por morte também é um benefício que foi atingido. Aliás, a reforma da Previdência ela já foi aprovada, ela só não está valendo ainda porque ela não foi publicada, mas ela já está toda ela aprovada. A pensão por morte muda. Como é a pensão por morte hoje?
Né? Vamos citar um exemplo concreto aqui. Uma senhora vem a perder o seu esposo, o esposo falece. Essa pessoa que ficou, ela receberá a título de pensão por morte 100% do valor da aposentadoria que o falecido recebia enquanto em vida, ou, se ele não estava aposentado ainda, vai receber uma pensão por morte de 100% do valor da aposentadoria por invalidez a que o falecido teria direito, mas recebe 100%. A reforma da Previdência acaba com essa regra e, a partir de agora, a reforma da Previdência estabelece o seguinte: uma cota familiar de 50% do valor e mais 10% para cada dependente. Se ficar apenas a esposa, o valor da pensão será de 60%. Vamos imaginar um aposentado que ganha R$3 mil por mês. Se ele falece hoje e deixa apenas a esposa como dependente, a esposa vai receber exatamente 100% do valor, R$3 mil. Se ele falecer já na vigência da reforma da Previdência, o valor da pensão da esposa vai ser R$ 1.500, 50%, mais 10%. Então, nós teremos uma pensão de R$ 1.800. Veja a diferença. Né? Hoje, pensão de R$3 mil. Depois da reforma, pensão por morte de R$ 1.800. Essa é a regra para a pensão. E se quem recebe a pensão já estiver aposentado, estiver recebendo o seu próprio benefício, aí tem umas regrinhas de cumulação, se vai poder receber integralmente os dois benefícios ou não. Se o valor que ela recebe é superior ao salário mínimo, aí vai haver uma limitação também. Mas isso nós precisaríamos de mais tempo para tratar e trataremos sim ao longo dos próximos programas. Com certeza absoluta disso. A reforma da Previdência ela vai dominar os nossos próximos programas e é inevitável, né? Nós precisamos esclarecer a população. Tá, então vou lhe fazer uma última pergunta, doutor Gustavo, porque para que a gente encerre, como não entendi. Tá, então não, acho que não dá nem tempo. Bom, tenho 43 anos, é do Alex de Gravataí, e 22 de carteira. Não sou insalubre, trabalho em metalúrgica. Quando posso me aposentar? Se fosse pelas regras atuais, trabalhando em metalúrgica, provavelmente com 25 anos de trabalho poderia se aposentar. Com a reforma da Previdência, 43 anos de idade, provavelmente antes dos 60 será impossível. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, trouxe notícias... eu não vou julgar aqui de se é bom, se foram boas, se foram ruins. Acho que a gente precisava da reforma, como o senhor disse, não saiu como a gente queria, mas saiu. O que a gente vai fazer? Tem coisas e coisas na reforma. Muito obrigado. É um novo cenário. Também, em alguns casos, a reforma vai melhorar a situação de alguém que está prestes a se aposentar. Trataremos disso nos próximos programas. Também não é só notícia ruim. Claro, né? não. É a nossa nova realidade. O que nos cabe agora é bem analisá-la e verificar a situação e esclarecer ao senhor, à senhora que nos assiste. Na sequência do... Muito obrigado, doutor Gustavo, pela sua presença aqui no programa. Na sequência, nós teremos a cobertura lá da Feira do Livro, cobertura que a TVE vai fazer lá da Feira do Livro, diretamente lá da Praça da Alfândega. Então, fique ligado aí, tá bom? Segunda-feira eu estarei de volta aqui, 6h30, para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá.